Capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 1. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora, a partir do versículo 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Nosso Pai, eis-nos de novo perante a Tua palavra, procurando refletir o seu ensinamento para nós nesse tempo. Ilumina-nos com o Teu Espírito Santo. Amém. Jesus falava por parábolas. O dicionário define a palavra parábola desta forma: uma narração alegórica que em si encerra uma verdade muito importante. É desta verdade que temos de ir à procura. Jesus explicava-se muitas vezes por parábolas, porque a dimensão do que dizia era de uma grandeza tal que não se deixava dizer de uma forma teorética, de uma forma doutrinária, mas apenas e só através de parábolas. A parábola, sendo uma alegoria, ela é sempre também uma comparação entre uma situação e aquilo que ela remete depois de uma forma, digamos assim, metafórica. E curiosamente, nesta parábola, Jesus, estando junto ao mar, vai falar da terra. Há aqui algo de surpreendente, porque ele fez outras parábolas também aludindo à pesca, aludindo à realidade do mar e à vida no mar, mas neste caso, ele dentro do mar, dentro de um barco, dirige-se para aquela multidão em grande número e vai falar exatamente da terra, da vida do agricultor, do homem que pela manhã sai a semear, lançando a semente à terra de uma forma cadenciada e constante. Porém, diz-nos o texto que alguma semente caiu no caminho, e tendo caído no caminho, ela foi
comida pelas aves. Diz-nos ainda que alguma semente caiu nos pedregais e a pouca terra que aí havia permitiu que ela germinasse rapidamente, mas ela germinou sem força, não sobreviveu. Caiu depois alguma da semente entre os espinheiros e ao crescer foi abafada pelos espinhos que cresceram mais depressa do que ela. Caiu em boa terra, em terra limpa e macia e profunda. E então cresceu. Cresceu lentamente, cresceu de forma consistente e produziu bons frutos. É esta história simples que ninguém se lembraria de contar, esta história de uma semente que, como veremos, é rica de ensinamentos. E é para esses ensinamentos que a parábola quer chamar a atenção. E a maneira de nós recebermos esses ensinamentos começa pela atenção. Temos de estar atentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É preciso orientar o ouvido para esta palavra que Deus nos quer trazer através desta parábola. A semente é boa, porém a terra nem sempre é ideal. A terra nem sempre é boa. Para que a semente germine, é necessário que a terra seja limpa, é necessário que a terra seja úmida, que seja profunda, que seja macia, que seja acolhedora. E neste sentido, esta parábola constitui-se como uma advertência aos ouvintes da palavra de Deus. Há diferentes modos de receber a palavra de Deus. O fruto dependerá sempre da terra que aceita a semente. As palavras são ditas para os ouvintes. É necessário saber-se que ouvidos é que são descritos na parábola. A semente cai no caminho e é comida pelas aves. A semente cai em solo duro e não é recebida. São os ouvintes cuja mente é uma mente fechada. Muitas coisas podem fechar a nossa mente. Muitas coisas podem nos isolar. Muitas coisas podem impedir que a semente cresça em nós. Falemos, por exemplo, dos preconceitos. Ou então de uma certa atitude dogmática. Ou da presunção daqueles que sabem e que julgam saber e que entendem que a sua visão do mundo deve ser imposta sobre os outros, desrespeitando a inteligência dos outros, a sensibilidade dos outros. Ou então mesmo o orgulho. O orgulho que impede a aprendizagem. Porque quem é orgulhoso está convencido de alguma coisa e não é capaz de questionar sequer aquilo sobre o qual está convencido. Ou então falemos ainda do medo. Muitas vezes o medo pode ser uma forma de nos recusarmos a aceitar as propostas que nos fazem. Jesus Cristo sempre apresentou uma proposta a cada um dos seus ouvintes. E esta proposta era simples. Era que fizessem o seu caminho, que seguissem a direção que era a sua, que de alguma forma experimentassem em liberdade esta graça de Deus. Por outro lado, nós poderíamos dizer que a semente que cai nos pedregais, onde não há terra bastante, são aqueles ouvintes cuja mente tem pouca profundidade. Não são capazes de pensar por si, estão à mercê dos outros, estão à mercê de tudo, vivem numa emoção constante, entusiasmam-se com algo, mas ao mínimo problema desinteressam-se e desanimam. Quem quiser seguir a palavra de Deus tem que ser resiliente, tem que ser resistente,
tem que suportar os maus momentos e tem que permanecer no rumo certo. Estes mais emotivos começam e não acabem, não sabem persistir. Ouvir pode provocar uma emoção, mas não se pode viver numa fé que vive apenas subordinada à emoção. A fé é também um ato de inteligência e de profundidade. É necessário ponderar os preceitos do Evangelho e assumir a sua responsabilidade de uma forma completa, de uma forma cabal. Diferentemente da fugacidade do entusiasmo momentâneo, é preciso que nós criemos as condições para que esta palavra de Deus, que é a semente que cai em nós, possa persistir e frutificar todos os dias. A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. O ouvinte que tem muitos interesses é aquele que está retratado aqui. As coisas mais importantes da sua vida acabam por ser sufocadas por tantas outras coisas que não deixam que isso que é essencial, que isso que é fundamental seja prevalecente. Talvez aqui haja uma característica da nossa vida moderna, com os seus múltiplos apelos, com a exigirem sempre que nós multiplicamos a nossa atenção por muitas coisas, deixando exatamente a possibilidade ou a impossibilidade de nós nos concentrarmos nesta palavra de Deus, naquilo que é essencial, naquilo que nos alimenta, que alimenta a vida, que alimenta o espírito. Deus não pode, na nossa vida, ficar relegado para segundo plano. Deus precisa de estar em primeiro plano. E precisa de estar em primeiro plano porque é a única forma de nós vivermos debaixo da graça de Deus, é permitirmos que Deus, de alguma forma, nos apresente o caminho e nos indique a direção. Precisamos de estar preparados para ouvir. Às vezes temos dificuldades em ouvir aquilo que Deus nos sussurra ao ouvido, em ouvir aquilo que os outros nos falam, em ouvir o sofrimento e a dor dos outros, em ouvir a inquietação dos outros. A palavra de Deus é uma palavra que quer fazer-se ouvir. E nós, como mensageiros desta palavra, temos de privilegiar o ouvido para entendermos a verdade profunda do Evangelho. E esta verdade profunda nesta parábola passa por aqui, por nós percebermos que aquele que verdadeiramente vive debaixo da graça de Deus, atento à sua palavra, é aquele que produz o bom fruto. É aquele que de uma pequena semente consegue deixar que ela germine e que na sua germinação ela seja abundante. Abundante de graça, abundante de vida, abundante de plenitude, abundante de amor. Que Deus vos ajude a todos a aceitar esta semente que hoje Deus quer colocar no nosso coração, para que, frutificando, ela possa transformar a nossa vida, transformar a vida dos outros. Amém.